Eu vou perguntar para você como gerar valor para o cliente e colaboradores. A pergunta parece ser bem difícil, desafiadora no caso, mas a gente vai tentar responder hoje aqui nesse Abercast. Eu estou aqui com o Estevan Sanches, ele é coordenador de produto e growth da We Digitech. Estevan, seja muito bem-vindo. Obrigado. O nome é desafiador, né? Mas você acertou, tudo certo. Poxa, obrigado. Quais as práticas, Estevam, que a gente tem se mostrado mais eficazes aí no aumento do engajamento e o sentimento de pertencimento dos times operacionais? Eu vejo que esse tema é um tema não discutido só mais no LinkedIn, também para fora do LinkedIn. Como que você está vendo tudo isso? Total, esse é um tema que é um desafio constante para nós, em específico, porque quando a gente fala da WeDtech, a gente lida com soluções de tecnologia. E quando a gente fala da operação, a gente está falando normalmente de um público que não tem tanta familiaridade com tecnologia. Então, a gente precisa conciliar, né, como repassar treinamentos, esclarecimento de dúvidas técnicas para um público que muitas vezes não tem essa familiaridade. É, e a palavra-chave que a gente encontrou é empatia. Então, isso não é querendo soar bonito, tá? A empatia é difícil porque a gente precisa entender através do olhar da equipe operacional como elas estão utilizando a nossa plataforma. Então, tem alguns cases, vou citar um, por exemplo. A gente tem o back-office, onde a equipe operacional atualiza o cardápio que vai ser replicado no aplicativo do colaborador da unidade, né? Para ele checar o que, que vai ter para comer no decorrer da semana. E o que a gente percebeu em uma determinada unidade, a gente replicou depois para as demais, foi por que a gente não introduz ícones ao invés de meramente o que está escrito? Então, o menu, eu coloquei um garfo e faca, além da escrita menu, e ficou muito mais fácil diminuir o número de chamados em relação a onde eu clico para atualizar o cardápio, sabe? Então, são insights, coisas extremamente simples, mas tornar a plataforma mais visual, por exemplo, deu impacto em relação ao uso, né, do back-office, da atualização do cardápio. Então, a empatia que, de novo, dói, é difícil ser empático, sabe? Tem muitos casos que você não entende o que está acontecendo, mas é muito importante você se colocar na perspectiva da pessoa que está usando a plataforma na linha de frente, porque se ela não usar, a solução não vai funcionar. Então eu preciso ter ela do meu lado, eu preciso o tempo todo entender o que, que dá para melhorar. E, enfim, isso tem funcionado bastante. Você falou um pouco da experiência do cliente, né? Eu queria explorar um pouquinho com você como que é essa experiência do cliente na rotina dos colaboradores e que tipo de inovação ou tecnologia tem ajudado em todo esse meio campo aí que você comentou. Legal, tem vários stakeholders que a gente precisa deixar próximos de nós. Operação é um, cliente e colaborador, que é o consumidor final, são outros dois extremamente importantes. Então, a gente tem muitas soluções que são voltadas a diferentes públicos, né? Quando a gente fala de refeições coletivas, a gente tem diferentes segmentos. Então, eu estou falando do restaurante corporativo, mas eu estou falando também do restaurante dentro de uma escola, de uma faculdade, dentro de um hospital, em locais remotos, então extração de petróleo, mineradoras, enfim. E além de tudo isso, eu ainda tenho subdivisões dentro de alguns segmentos. Então, por exemplo, eu estou olhando para o restaurante corporativo, vai, que é o sinônimo de categoria. Eu vou ter unidades majoritariamente com perfil administrativo, unidades majoritariamente com perfil operacional. Então, tá vendo como eu já tenho muitos stakeholders, né, e diferenciações que eu preciso levar em consideração quando eu olho para soluções de tecnologia. E aí eu consigo trazer alguns, por exemplo. Hoje no Brasil, a maior parte dos restaurantes corporativos são subsidiados, né? Então eu estou falando de fábrica, de indústria. E um tema recorrente quando a gente olha para uma das nossas soluções, que é o aplicativo, é o tamanho do app. Então muitos clientes falam assim, putz, será que eu devo colocar o app? Porque se o app for pesado, né, a maior parte das pessoas de perfil operacional talvez não tenham o melhor celular, o mais rápido, com mais memória. Então, será que o aplicativo vai funcionar dentro desse contexto? E aí, o que, que a gente sempre reforça? O nosso app ele é pensado a partir dessa perspectiva também. Então, o nosso app tem 30 megas. É um tamanho extremamente reduzido, roda em qualquer celular. Então, a gente olha, de novo, a questão da empatia, mas aplicado ao colaborador, ao cliente. E aí, pensando em soluções, tem duas soluções que eu quero citar que facilitam muito nessa percepção de valor. A primeira é o Coffee Break. Hoje é muito comum as unidades receberem pedidos de coffee por e-mail ou WhatsApp. Então a GU está lá, ela recebe o pedido de alguém do RH, de alguém do marketing para um coffee, para um evento ou para uma reunião que vai ter. O problema disso é que no final do mês eu não tenho um canal oficial.
eu dependo da AGU fazer esse depara no final do mês de todas as solicitações, sem ter nenhuma forma automatizada, né, de tornar esse processo mais confiável. Com o Coffee Break, a gente disponibiliza na palma da mão do colaborador uma forma de fazer esse pedido. Então eu não dependo mais da AGU em relação a se lembrar ou resgatar um e-mail. Não. Toda a solicitação vem por um único caminho, que é o Coffee Break, e aí a AGU já recebe essa informação com muito mais transparência. Então, recebi esse pedido de coffee. Vai ser qual dia, qual horário, de qual área, qual é a composição do coffee. Eu não tenho mais uma ponta solta. Eu tenho um padrão que precisa ser seguido a toda a solicitação de coffee. Então, isso facilita muito a vida da operação, mas também do consumidor final, que agora não precisa correr para saber como falar com a AGU, não. Tem um canal único. O próprio cliente, ele fica feliz porque ele pode ter um relatório em relação a quais são as áreas que mais solicitam coffee. É o marketing, é o RH. Então, coffee é uma das várias soluções que a gente tem que acabam gerando valor para diferentes públicos. Ó, pediu mais pão de queijo aqui, eu quero quero ver quem pediu mais pão de queijo nessa área. É bem isso mesmo. E na sua visão, qual que é o maior desafio para manter essa motivação interna e, ao mesmo tempo, entregar valor constante para o mercado? Porque parece uma balança meio desigual, né? Sim, é a pergunta do milhão, né? É. Porque as empresas do setor, ao meu ver, o principal desafio é o turnover, né? Então, porque às vezes a gente tem soluções de tecnologia e a gente tem que ter uma revisão ou um treinamento de reciclagem, porque tem muitas GUs que acabam mudando de unidade ou saindo da empresa. E aí a gente precisa, né, de novo, a questão da empatia, começar do zero. Então, todas as nossas soluções, elas garantem um treinamento contínuo sempre que a unidade desejar. Então, um treinamento online, qualquer dúvida, putz, deu algum problema. A operação pode usar o telefone, e-mail, tem diferentes canais para que a gente possa, né, ajudá-las em tempo real, assim. Então, em horário comercial, mas em tempo real. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa dar diferentes canais para que a operação possa chegar até nós, né, e a gente possa esclarecer dúvidas, apagar incêndio sempre que necessário. Segundo item importante que eu acho que é crucial, né, para o turnover, é eu conseguir mostrar onde está o valor dentro da operação. Porque da perspectiva, né, da unidade, da AGU, eu preciso dar um relatório tanto para o cliente, coitada da AGU, né, porque ela fica entre a cruz e a espada. Entre a minha GO, entre a empresa e o próprio cliente. Ela precisa o tempo todo equilibrar os dois. Então, se ela tem alguns insights onde ela consegue ver o que é valor para o cliente, o que é valor para a operação, eu acho que ela consegue dedicar menos tempo à busca de valor e ela pode dedicar mais tempo à organização. Então, vou te dar um exemplo claro. A gente tem pesquisa de satisfação. Pesquisa de satisfação, a gente tem um relatório inteligente. Então, a gente consegue classificar quando alguém faz um comentário via pesquisa, o que é uma crítica, o que é um ponto negativo, o que é um ponto positivo. Então, ao invés de eu levar um tempo para ler tudo aquilo, a gente já traz um resumo para ela poder bater o olho e já entender, opa, legal, já entendi o que é crítica, qual o percentual de crítica, qual o percentual de ponto negativo, positivo. Então a gente precisa encurtar caminhos para a GU, sabe? Para ela poder, com muita agilidade, ver o que ela precisa ver para agradar o cliente, para agradar a própria empresa contratante. Você falou de agregar valor, né? Eu queria perguntar justamente sobre isso, geração de valor dentro de uma operação. Só que falando agora de refeições coletivas, como que isso se traduz no dia a dia da empresa, se gerar valor que você comentou? Varia muito de acordo com o público-alvo, mas vou falar da minha ótica de tecnologia. Hoje, quando a empresa, especialmente do setor de refeições coletivas, olha para a tecnologia, ela olha como custo e não investimento. Então, eu tenho uma conta a ser paga. E encarar a tecnologia através dessa ótica eu acho um problemático. Primeiro porque tecnologia precisa trazer algum tipo de ROI. Então, qual vai ser o retorno sobre esse investimento? Eu vou tornar um processo mais seguro e, por conta disso, o quanto eu estou economizando caso algo dê problema ou eu não tenha um processo tão seguro, né? Eu estou tendo headcount, então eu estou economizando em relação à digitalização de processos. Então eu teria aqui uma equipe, um colaborador para fazer essa atividade. Agora eu não tenho mais porque eu digitalizei. Legal, o quanto isso trouxe de saving para a empresa? Sabe, se eu tenho uma unidade que tem venda direta, tenho varejo, quanto eu estou dando de upsell ou cross-sell, né? Então, por meio de um aplicativo onde o colaborador passa a comprar pelo app, por meio de um totem,
como eu estou conseguindo trazer, né, uma escala maior de vendas. Então, assim, quando eu falo de valor sobre tecnologia, eu acho que tem muito essa interpretação de eu preciso enxergar a tecnologia como um investimento. A tecnologia é um meio para um fim. Eu tenho um objetivo. A tecnologia, ela ajuda na estratégia para alcançar esse objetivo. Então, o valor entra muito nessa visão clara de qual é o meu objetivo, como eu consigo usar a tecnologia para atingi-lo. Muito bom. E para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, que tipo de inovação ou tecnologia que você enxerga que tem ajudado a melhorar a experiência do cliente e a rotina dos colaboradores? Olha, outra pergunta do milhão. A gente tem vários cases, mas eu vou citar duas soluções de cases recentes que a gente está vendo que tem cada vez mais demanda. A primeira delas é mercado autônomo, né? Ou lojas autônomas. Então a gente tem visto cada vez mais as empresas do setor, que são em sua maioria subsidiadas, né? Ou seja, o cliente que paga pela refeição do colaborador, a gente está vendo cada vez mais espaço para levar a transação dentro dessas unidades. Ou seja, a refeição é essa que o colaborador vai ter, mas eu quero trazer um grelhado, e aí se o colaborador quiser um grelhado, ele paga do próprio bolso. Eu quero trazer um refrigerante, e aí o colaborador rateia, né, entre um grupo de amigos para comprar o refrigerante no almoço. Bombonier, então na saída do restaurante tem um cafezinho, tem um chocolate, enfim. Cada vez mais a gente tem visto essa procura de eu quero possibilitar a transação dentro da unidade, mas é uma unidade pequena. Vou ter 100 refeições por dia, por exemplo, mas ainda assim eu quero trazer. E a gente tem um PDV modular que a gente chama de WeHub. Então, o custo é extremamente acessível e eu tenho várias formas de possibilitar essa transação. Então, eu tenho o computador, que é o básico, né, o mais tradicional, mas eu tenho o aplicativo. O colaborador paga, né, pelo próprio app da empresa, só vai no caixa e retira. Eu tenho formas onde eu não preciso de uma pessoa atuando como caixa, né, como frente de caixa. Eu tenho o Smart POS, que é a maquininha. A maquininha tem unidades pequenas onde eu tenho uma mesa com doces, uma maquininha do lado, e aí o colaborador, quando ele está saindo do restaurante, ele passa nessa mesa, paga sozinho, a jornada dele mesmo que inicia, pega o item e depois vai embora. E eu tenho o quiosque, que é o mais tradicional, eu posso falar que é do McDonald's, né? Mas eu tenho um totem com o Smart POS, e aí o colaborador, de novo, ele paga, não preciso de alguém para me ajudar com essa transação. O próprio colaborador faz a transação sozinho, depois pega o canhoto, o comprovante, vai até o local, ou em alguns casos, como da loja autônoma, ele já pega o item de imediato. Já paguei aqui, peguei o item e vai embora. Então essa é uma solução que tem cada vez mais procura. Ah, muito bom, Estevam. Estevam, muitíssimo obrigado aqui pela tua presença no Habercast. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Fábio. E eu agradeço você também que acompanhou esse episódio comigo. A gente esteve aqui com o Estevam Sanches, ele é coordenador de produto e growth da We Digitech, e a gente falou um pouquinho como gerar valor para o cliente e os colaboradores com tecnologia e serviços. E se você gostou desse episódio, comenta aqui, manda sua dúvida, a gente endereça para o Estevam. E compartilha também com quem você acha que deve chegar esse tipo de informação. E eu queria te contar também que a gente está com outros episódios no canal da Abercast, então a gente está com vários temas muito interessantes. Confere lá no canal e também confira os próximos episódios dessa temporada que estão por vir. A gente se vê lá.